A sua existência foi breve, mas ele contribuiu muito enquanto existia. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Faltam 21 músicas pra gente traduzir a discografia completa dos Chili Peppers e hoje a gente vai falar de Transcending, uma música ali que o Anthony declara que já ter escrito para o River Phoenix, irmão mais velho do Joaquin Phoenix, e também interessante que ele já era mencionado na letra de Give It Away, e que é, curiosamente, a última música que falta pra gente terminar o Blood Sugar Sex Magik. Já estamos aí em uma página só de músicas para terminar a tradução completa da discografia dos Chili Peppers. E aí antes estava em 5 páginas, eu acho, quando a gente começou. Então eu tinha filtrado todas as músicas de cada disco e agora faltam muito poucas, né? Falta uma música para terminar o Blood Sugar, falta uma música pro Californication, que é Road Tripping, falta On Mercury do By The Way. E aí nós temos aí alguns discos com 2, 3. E o disco que mais falta música é o Mother's Milk, com 5 sons pra gente terminar. Então estamos aí se encaminhando para a reta final da tradução da discografia. E esses dias eu vi uma entrevista muito interessante que o Rick Beato falava, eu acho que foi na entrevista do Flea com o Rick Beato, que ele falava da história do Flea, né? Que era quando ele cresceu, o padrasto dele gostava muito de jazz. E se não me engano era até um músico de jazz. E o Flea, nessa vontade de agradar o padrasto, quis se inserir no mundo musical. E eu acho muito interessante esse processo, porque às vezes as nossas descobertas dos talentos que a gente tem se dão através da vontade de agradar essas figuras paternas e maternas. Então, será que o Flea nasceu para ser um grande trompetista de jazz e eventualmente baixista? Ou ele fez isso porque a figura paterna dele gostava de jazz em primeiro lugar? Ou era uma mistura das duas coisas? Então, é uma coisa que para mim é muito interessante a gente investigar de onde sai, né, essa fagulha inicial que nos desperta esse amor pela música, né? Eu sempre falo muito do... Tá ali em cima, né? O Dangerous, do Michael Jackson, né? Foi um dos primeiros discos que eu lembro de eu escutar e botar para tocar na vitrola, no toca-discos, quando eu era criança. Então é um disco que está muito marcado com a minha experiência musical. E aí os meus pais compraram porque era novo lá, se não me engano o Dangerous é de 1991. Então, além de ser o disco novo, foi nesse disco que eu descobri o que era o som de uma guitarra, que é o Slash tocando na abertura de Black or White. E eu lembro de ficar voltando aquela parte incessantemente, assim, eu voltava só para escutar o início de Black or White, porque é um improviso do Slash na guitarra com um solinho ali antes do Macaulay Culkin brigar com o seu pai e iniciar mesmo a Black or White. Então a gente tem assim, já estava dentro de mim a vontade de ser guitarrista, mas ao mesmo tempo foi a disponibilidade desse disco na minha casa que me fez gostar não só de Michael Jackson, de música em geral, mas também descobrir o amor que eu tinha pela guitarra. Então é interessante como essas coisas meio que se misturam. E a história do Flea também eu achei muito interessante. Mas, sim, botando em dia os nossos combinados, né? Minha internet voltou, eu nunca pensei que eu ia ter que botar os fios da internet no teto pro meu doguinho não roer os fios. E, eventualmente, quando ele crescer, eu vou ter que trocar todos os rodapés do apartamento, que ele roeu tudo também. Mas tá tudo bem, temos internet. Essa semana tem 2 vídeos. E minha convidada especial, queridíssima amiga, vai aparecer, mas a gente só demorou um tempinho mais para organizar como a gente vai fazer as coisas, mas já está em andamento e vai acontecer. Então, minha promessa vai ser cumprida. Temos coisas aí para novidades para 2026, mas vamos para a música de hoje, que é Transcending. Começando sempre pelo nome da música, Transcending é transcendendo, né? A ideia de transcender, passar daquilo que está estabelecido. E é interessante porque eu não sabia, nessa pesquisa aqui sobre essa letra, eu fui ver que tanto o River quanto o Joaquin Phoenix eram bons músicos. Então eles já eram músicos antes de serem atores, mas a carreira de ator tomou conta e eles acabaram não seguindo no seu talento musical, o que é bem interessante, né? Eu não fazia a menor ideia de que eles tinham esse talento. E aí, principalmente o Joaquin Phoenix, né? Que a gente já conhece por tantos sucessos, o cara é músico também, né? Então, o talento se espalha por várias áreas. E aí, no verso 1, ele diz: You are my God, you are my dog. You kept me close, love never lost. Então, interessante, né? God com dog, essa clássica inversão que as pessoas usam muito, né? Nas suas letras, nas composições, né? E ele diz: você é meu Deus, você é meu cachorro, né? Mas é a ideia de... E eu acho que aqui é interessante que endeusar alguém
é a ideia do gods, mas a gente tem o dog, que seria o inverso, né? Mas não é o inverso de endeusar, mas a ideia da lealdade. Acho que é isso que o cachorro traz como simbolismo, né? Ele é o cachorro que ele é leal e ele é amigo, né? Então, e aí a ideia de ser Deus, ou a ideia de endeusar, é porque eles eram muito próximos, né? You kept me close, love never lost. Mas aqui, aí já é uma falta de conhecimento meu, mas eu achava que o River era muito mais amigo do Frusciante do que do Anthony. Ou a gente pode ter os dois também, né? O Anthony se pondo no lugar do Joaquin Phoenix, mas ao mesmo tempo, como eles se conheciam e andavam juntos, talvez o Anthony também criou uma amizade com o ator, né? E ele diz, you kept me close, love never lost. Você me manteve próximo e o amor nunca foi perdido, né? Então, essa ideia de que, né? O Anthony sempre fala de amor nas suas letras, né? I called you hippie, you said fuck off, said your brother's a real punk rocker. Eu te chamei de hippie e você disse cai fora, né? O fuck off a gente traduz com cai fora, mas todo mundo sabe o que significa. E aí ele diz que o seu irmão é um punk rock verdadeiro, né? Então ele é um roqueiro de verdade, ele vive a vida. E aqui é interessante porque o nome da família tem tudo a ver com coisas meio ripongas, assim, né? Então é o River, que é o rio. O Joaquin Phoenix, o seu nome original era Leaf, que é folha. E aí eles têm outros irmãos que são irmãos ou talvez irmãs, né, que é chamado de Summer, que é verão, e Rain, que é chuva, né? Então, nomes muito ripongos, né? Provavelmente ali anos 60, início dos anos 70, que muitas pessoas nasceram com esse tipo de nome, né? O ator Rainn Wilson, né, do The Office, também tem Rain no nome. Então, eu acho que tem um passado final dos anos 60, de muitos pais e mães botarem seus nomes nos filhos, né? E aí, said your brother's a real punk rocker, né? Ele disse aí que o seu irmão é um verdadeiro roqueiro, né? Então, aqui falando não só da ideia de que o River quis talvez quebrar um pouco desse apelido, dessa fama de ser ripongo, tentando ser um bad boy, mas ao mesmo tempo, né, e mostrar que ele, né, o seu abuso de substâncias, né, o seu lado mais fora da lei, aquela coisa de quebrar um pouco essa imagem de bom menino. E aí, os dois, com seu talento musical, provavelmente ali se envolveram com bandas e também os Chili Peppers, né? Então, o punk rocker não necessariamente seja o estilo, mas muito mais a ideia de rebeldia. No refrão ele diz, something's going to happen, something very soon, transcending flash could be a breeze, sending me Lord over the moon. Então aqui é interessante porque ele usa uma frase, né, uma expressão que não necessariamente é positiva, né, mas talvez ele está tentando dar uma conotação positiva. Vamos lá. Something's going to happen, something very soon. Alguma coisa vai acontecer muito breve. Transcending flash, aqui temos o nome da música, né? Então ele está transcendendo a carne, ou seja, vai morrer, né? Vai desencarnar, né? Então, transcending flesh could be a breeze. Então, aqui é um duplo sentido, né? Transcender a carne poderia ser muito fácil, né? O breeze é a ideia de... Could be a breeze é a ideia de... Isso é um processo que vai ser muito fácil, né? Se eu digo que... Alguém me pergunta como é que foi a prova, eu digo foi uma breeze. Aí ele vai dizer assim, foi fácil, né? Eu tive o controle, tava sob controle, foi muito fácil, foi tranquilo. Breeze pode ser tranquilo também, então... Mas o breeze também é brisa. E essa ideia de que pode ser um vento que vem e te leva. Então, eu acho que a gente pode ter essas duas conotações, né? Sending me Lord over the moon. Então, me enviando, meu Deus, meu Senhor, acima, né? Por cima da lua, né? Mas over the moon é a ideia de ter... A expressão over the moon é uma ideia de ter muita felicidade. Então, aqui a morte como um final da dor, né? Seria o que ele pode dizer, né? Porque a ideia de... Se tu quer dizer que tu quer... passar da lua, tu poderia usar qualquer outra expressão, mas a expressão over the moon especificamente é de alguém que está com muita euforia, com muita felicidade, né? Então, tu ser levado dessa vida, transcender essa vida, talvez, no jeito que ele está conotando aqui, é a ideia de que ele já devia estar em muito sofrimento e ficou feliz até de ter acabado a vida. Friends near death, you gave respect, sympathetic intellect. Choices are for one and all we are is leaves that fall, that's all. Interessante, bonito. Amigos que estão perto da morte, você entregou o respeito. Sympathetic intellect, aqui o Anthony mostrando sua habilidade com as palavras, né? O intelecto simpatizante, né? O intelecto com empatia. E aí ele diz, choices are for one and all we are leaves that fall. As escolhas são para um e para todos, né? Interessante, né? Não sei se eu concordo, mas eu acho que a escolha que o River fez, né, de não conseguir usar a palavra escolha com cautela, né? Mas o que o River fez, né, o seu abuso de substâncias e acabar perdendo a vida, não deixa de ser uma escolha, né? Aqui a palavra escolha é usada com muita cautela, né? Porque sim, é uma escolha continuar usando substâncias, mas essas escolhas são motivadas por coisas inconscientes. Então a gente tem, né? Não tem mais meu Jung e Freud aqui para apontar. Talvez eu traga eles para algum lugar da sala, mas né, a gente tem
principalmente da parte psicanálise ou da parte analítica, a gente tem essa ideia, né, a parte junguiana, né, que a sombra e o descontrole daquelas coisas que a gente não dá atenção acabam por nos tomar posse. É como se ele fosse possuído pelas suas adições, a ponto de que será que foi realmente uma escolha? Talvez foi uma escolha não observar o seu processo interno. E aí ele foi tomado pelo controle do abuso, né? Do abuso ou da falta que gerou o abuso de substâncias, né? É tema complexo assim, né? Mas as escolhas foram para ele e para todos, porque ele perdendo a vida, ele acabou prejudicando as pessoas em volta dele que também gostavam muito dele, né? Então, ele não fez uma coisa que só prejudicou ele, né? As pessoas sentiram falta, as pessoas sentiram luto, as pessoas ficaram mal com a sua morte, né? All we are is leaves that fall, né? Então, tudo que nós somos são folhas que caem, né? E aqui, a folha cair tem o duplo sentido, porque o cair da folha é o fall, mas o fall também é o outono, que precede o inverno, né? Então, a folha cai porque vai vir o tempo frio, né? Para depois, sim, vir a renovação da primavera e do verão, né? Então, a gente tem aqui poético e bem bonito e bem boa escolha de palavra, né? As folhas que caem, mas o cair também é o outono, né? That's all. É só o que eu tenho para dizer. Mas aí ele continua dizendo: Always be loving you, now I'm away from you, always be loving you, né? Eu sempre vou te amar, mas agora estou longe de você, mas sempre te amando. Round and round inside your head, smartest fucker I ever met, vicious fish bit at your toes, maybe you lie and numb your soul. Made you lie and numb your soul. Round and round. Interessante. Aqui, ó. Geralmente isso acontece nas letras, né? Eu desvio um pouco para dar alguma explicação e aí alguma outra parte da letra confirma o que eu estava falando, né? Então, o que ele está dizendo? Round and round inside your head, né? Então, girando e girando dentro da sua cabeça, né? Pensamentos circulares, se a gente for trazer, né? Esse circuito fechado do pensamento obsessivo que ele tem, né? Então, round and round inside your head é isso, né? Ele não consegue se livrar desses pensamentos e até desse desejo de usar a substância. Smartest fucker I ever met, né? O bastardo, né? O desgraçado, o bandido, né? Mais inteligente que eu conheci. Vicious fish bit at your toes. Aqui é interessante porque aqui ele fala do que eu falei no verso anterior. Estou com uma caneta aqui. Mas o que ele diz, né? Existe aí um peixe, né? O vicious não é de vício, mas vicious é aquilo que ataca com muita voracidade, né? Então, peixes vorazes mordem os seus dedos, né? Os toes é os dedos do pé. Mas é a ideia de que, né, esse peixe voraz não é um animal de verdade, mas o peixe voraz é esse desejo que sucumbiu o River, que é essa falta interna que fez com que ele usasse as substâncias, né? A adição, né? A ideia de ele ter um descontrole sobre o seu vício em substâncias é o peixe que morde, né? Então essa ideia de que ele está sempre ali abocanhando, ele está sempre mordendo e ele não consegue tomar conta, né? Made you lie and numb your soul, né? Então esse desejo incontrolável fez com que você deitasse e quisesse amortecer a sua alma, né? E aí amorteceu de forma definitiva, né? Porque ele não acordou mais. No verso 4 ele diz: Mule donkey ass, you bore the load of all creation's tortured souls, choices are for one and all we are leaves that fall, né? Então ele mudou uma coisinha, mas repete, né? Então, mule donkey ass, you bore the load. Vamos lá, né? Mule donkey ass, as três palavras querem dizer a mesma coisa, né? Que é o burro de carga, né? Mule é mula, donkey é o burro e ass também. Ass é bunda, mas ass também pode ser esse tipo de animal, né? Eu não sei se aqui as três palavras falam do mesmo animal ou são versões ou variações diferentes, mas para nós em português é o burro de carga, né? Então, as três palavras, talvez o Anthony enfatizando que você carregou, né? Você aceitou bore the load, né? Você carregou o peso, né? Então, o load é carregar, mas o load também pode ser peso, né? Então, of all creation's tortured souls, né? Você carregou e você aceitou carregar o peso de todas as almas torturadas da criação, né? Então, o que acontece, né? É aquela coisa meio Atlas, né? Então, segundo aqui o que diz a letra, né? O Anthony relata que o River o River era um cara que era muito empático com as pessoas e as pessoas ali acabavam se confessando com ele, contando seus problemas, né? Então, uma pessoa com muita empatia, né? Talvez até um psicólogo artístico ali. E aí ele disse que talvez isso aí, escutar o problema dos outros, talvez pudesse aliviar os seus problemas, né? E eu acho que tem um fator de verdade nisso, mas ao mesmo tempo tem uma frase, agora a gente entrando na psicologia, que é: doente não cura doente. A gente não consegue curar o outro se o nosso não está saudável, né? Então a gente tem que cuidar de nós primeiro antes de tentar curar o outro. E aí aqui talvez pode ter sido um fator
que contribuiu para esse final do River é essa ideia de que tu quer não só... isso aí também a gente entra num processo psicológico um pouquinho mais complicado, né? Mas tu não consegue não só dar conta do teu, que tu quer também carregar os dos outros, né? É uma síndrome meio do mártir, a síndrome do salvador, né? Então tu quer porque quer, né, ajudar todo mundo, né? E aí a gente tem que entender qual é o nosso processo, e aquele que quer salvar todo mundo, geralmente tem algo interno muito grande, muito faltante, por isso ele quer se completar salvando os outros. E isso também é parte da energia do psicólogo, então não é só apontar os dedos. Eu entrei nessa profissão justamente porque eu quero ajudar os outros, e essa vontade de ajudar nasce da nossa falta. Então isso, né? Sempre que eu aponto o dedo para alguma coisa, eu também faço meu processo interno. Então aí eu volto para minha frase que doentes não curam doentes. A gente tem que estar sempre de olho no nosso antes de querer salvar o mundo. Quando tu projeta muito no externo a ideia de salvar todo mundo, é porque tem uma falta muito grande interna. Então a gente tem que botar limites no quanto a gente energeticamente está disponível para ajudar o outro. E isso aí, né? Principalmente na profissão de psicólogo, a gente tem que ter sempre o controle sobre isso, né? Sempre estar de olho no nosso nível energético para poder doar para o outro, mas nunca mais do que a gente tem para nós, né? Então, ele está dizendo aqui que as escolhas são para um e para todos, né? E aqui eu uso isso para... não só para o caso do River, mas aí sim para tudo, né? As escolhas, sim, tudo que a gente escolhe é para nós e para os outros. E também nos escolher antes de escolher os outros. E talvez aqui foi a falha do River, né? Ele não se escolheu. Ele quis ser o salvador, e aí chegou a algum ponto que ele já estava ali se amortecendo com substâncias e provavelmente não dando conta de se salvar e tentar salvar o mundo, né? E ele diz, all we are leaves that fall, né? Somos folhas que caem na chegada do outono, né? Like no other, I love you, you're my brother, né? Então, como nenhum outro, eu te amo, você é meu irmão. Water flowing and I will drink it, I'll drink for you. A part of me left that only you knew will never be understood, né? Então, a água está fluindo e eu vou beber por você, né? Para você. A ideia de, né, fazer o brinde, né? Beber para o outro é a ideia de celebrar a vida do outro, né? E aí a água, né, representando inconscientemente, a água são as emoções, né? Então, as emoções estão fluindo, né? A vida, né, dependendo do contexto, a água são as emoções, dependendo do contexto, a água é a vida, né? Mas é a ideia de o rio está fluindo, né? A água está fluindo, ela continua, mas o Anthony vai beber o que ele pode dessa água, vai celebrar a vida do amigo, mas, né, a água sempre continua a correr. A part of me left that only you knew will never be understood, né? Então, uma parte de mim que só você sabia nunca vai ser entendida, né? Uma parte de mim que só você sabia foi embora e nunca mais vai ser compreendida. É interessante. Hey, gone to stay, entire lifetime flash before me. Interessante, né? Hey, gone to stay, né? Foi para ficar, né? Interessante, né? Porque se a gente traduzir literalmente, né? Ele se foi para ficar, porque a ideia de que ele foi para o outro lado ele não vai voltar, mas ele foi para ficar na ideia de que ele foi, mas uma parte dele fica que vai ser sempre lembrada, né? E foi imortalizada nessa música, né? Entire lifetime flash before me in a loving stream, né? Então aí, né, numa corrente, num rio, né, num stream, pode ser até num streaming de vídeo, né? A vida inteira dele brilhou na frente dos olhos do Anthony, né? Então a ideia de que ele teve as suas memórias e lembrou do seu amigo, né? Hey, Mother May, have lost a child, but she gave birth to a loving stream. Então, a mãe May, né? Talvez May fosse o nome da mãe do River e dos seus outros irmãos. Ela perdeu uma criança, mas ela deu à luz a, né, essa corrente de amor, né? Então, essa ideia de que ele foi uma força muito grande enquanto vivia, e aí agora imortalizado e suas lembranças nunca vão morrer, né? A sua existência foi breve, mas ele contribuiu muito enquanto existia. All never know when the gods will come and take you to a loving stream. Olha só, né? Nós nunca sabemos quando os deuses vão te buscar e te levar de volta para a corrente do amor, né? A correnteza, né? O stream pode ser correnteza também. Heart of gold, the most special things you gave me were from your loving stream in a loving stream, né? Então, o coração de ouro e a coisa mais especial, as coisas mais especiais que você me deu eram de uma corrente ou de uma correnteza de amor em uma correnteza de amor, né? Então, essa ideia de que não só ele fazia parte, né, da correnteza do amor, mas ele entregava e contribuía, né, para mais amor, né? Amor é sempre um tema presente nas letras do Anthony. E uma coisa que a gente pode salientar também antes de terminar a tradução da música é
o quanto ela vai mudando, né? Ela começa com aquele clássico baixo, né? Mais agudinho, mais estalado, fantástico timbre, e aí ela vai tendo um tom mais caótico ali, né? Do meio pro fim, assim. Então a gente nota que tem essa mudança de intensidade e talvez até para musicalmente demonstrar ali o que o Anthony estava sentindo, né? Porque ela fica bem caótica mais pro final do som, né? E aí ele diz, fuck the magazines, fuck the green machine, see the human being in a loving stream. Então ele diz, né? Que se danem as revistas, que se danem a máquina verde, né? Veja o ser humano que estava na correnteza do amor. Aí a gente tem, né? Claro, aqui é o Anthony criticando o sensacionalismo, mas a gente sempre tem esse lado idealizado do Anthony, né? Porque o Anthony também faz parte da Green Machine, né? Então a gente nunca pode levar as coisas 100% ao pé da letra, né? Então o Anthony ficou bravo, tudo bem, ele odeia né, o jeito que o sistema funciona, mas ele também tá dentro do sistema, né? Fuck the legal greed, fuck the nothing seen, see a family in a loving stream. Que se dane a ganância legal, que se dane a cena do nada. Isso é bem interessante, essa frase é boa. See the family in a loving stream, né? Então enxergue a família em uma correnteza de amor, né? A cena do nada. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente vê como é falso esse mundo do entretenimento. Então aqui eu concordo com o Anthony, assim. Eu acho que às vezes ele tem uma visão idealizada das coisas e às vezes ele não enxerga a sua posição. Isso é uma coisa que eu falo bastante. Né, que geralmente o artista, não importa o quanto ele sofreu, quando tu aceita fazer parte da máquina, tu não é diferente da máquina. Então eu acho que isso é muito, né? Tem uma certa banda, raiva contra a máquina, né? Não adianta tu ter raiva da máquina e aceitar um contrato milionário, né? Mas eu acho que muitos artistas se perdem nisso, né? Que aí quando tu vem do nada e tu aceita fazer parte da máquina, tem uma parte de ti que morre. E eu acho que essa é a parte que amadurece. E eu acho que não é uma crítica de querer que o Anthony mude ou rasgue os seus contratos, mas é a ideia de que tu não consegue balancear essas duas energias. O jovem rebelde que criou músicas para despejar toda a sua correnteza emocional, ele não consegue se sustentar na máquina sem mudar. E essa briga nos artistas ela é constante. Eles sempre acabam né, nessa balança entre faço parte da máquina, mas ainda tenho essa emoção e essa conexão com a minha juventude que não queria fazer parte da máquina. Então, não deixa de ser uma tortura psíquica viver como um artista de sucesso. Porque a maioria deles, em algum momento, já criticou a própria plataforma, a própria máquina e a própria indústria que eles fazem parte e que dá o sustento e que permite que eles façam música, distribuam ela pelo mundo inteiro, viajem o mundo inteiro, toquem em estádios. Então, existe algo de uma dualidade que cobra um preço psíquico muito alto para um artista do calibre desses caras. Então, interessante, Nothing Seen, eu acho que é talvez a parte que mais me chame a atenção, porque é bom entender que é tudo uma ilusão, né? A indústria do entretenimento é uma grande ilusão. Mas essa foi Transcending, e aí a gente tem o nome da música. Não só o River Phoenix transcendeu pro lado espiritual, mas eu acho que a gente, nesse momento da humanidade, e no momento que a gente grava esse vídeo, a gente está transcendendo a nossa ingenuidade quanto ao mundo do entretenimento. E tem muitas pessoas que já estão se dando conta que a gente foi bastante enganado. Mas essa foi então Transcending. Como sempre, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.